Meus irmãos, a palavra de Deus é aquela que nos santifica, é aquela que nos edifica e, através do Espírito Santo de Deus, ele nos inclina para as coisas espirituais. Recorremos à palavra como alimento espiritual para que ela então possa nos nortear nas veredas desta vida. Eu quero, para a nossa meditação desta hora, ler com os irmãos as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 37, quando ele diz assim: Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra maravilhosa, não é mesmo? Saber que somos amados por Deus. O apóstolo Paulo sofreu muito em sua peregrinação após a sua conversão. E é interessante que quando nós estudamos sobre a vida de Saulo, depois Paulo, em especial na sua conversão ali em Atos, nós sabemos que quando Cristo ressurreto apareceu para ele no caminho de Damasco, o Senhor deixou claro para ele que mostraria a ele, né, o quanto importava sofrer pelo seu nome. Paulo então teve experiências das mais diversas: açoites, naufrágios, prisões, aflições, espinho na carne, tanta coisa que nós poderíamos listar aqui. E agora, escrevendo aos Romanos, ele fala deste amor de Deus maravilhoso, amor comunicado a nós pela pessoa de seu Filho Jesus, que se entregou por nós na cruz e nos deu a salvação pela graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo. Nesses dias maus que nós estamos vivendo, onde nós somos surpreendidos a cada dia por notícias alarmantes, não é mesmo? Crise institucional, crise financeira, crise sanitária. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor para elevar a nossa mente, elevar a nossa cabeça, nos fazer contemplar o Senhor que é providente na nossa vida. O nosso Deus, ele não é somente o Criador, ele é o Deus da providência. O nosso catecismo maior de Westminster, na pergunta 18, faz a seguinte indagação: quais são as obras da providência de Deus? Então o catecismo responde da seguinte forma: as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Deus não é somente o Criador, ele é o preservador. Ele é aquele que governa, é o Deus provedere, é o Deus que vê a nossa necessidade antes que ela aconteça, não é mesmo? A palavra, antes de chegar à nossa língua, diz Davi no Salmo 139, o Senhor já a conhece. Deus não é surpreendido, ele sabe de todas as coisas. Diante desta doutrina maravilhosa, né, da providência de Deus na nossa vida, do amor de Deus, conforme as palavras do apóstolo Paulo que lemos em Romanos, nós então somos convidados a nos acalmar diante da grandiosidade deste Deus. Descansados na doutrina do amor de Deus, na doutrina da providência de Deus, devemos então procurar intensificar nestes dias de restrições sociais, de isolamento, não é mesmo?
dias de pandemia, onde o culto público foi retirado de nós temporariamente, em meio à saudade que sentimos dos encontros na igreja, onde nós não podemos abraçar uns aos outros. E é interessante que no livro do Eclesiastes, o sábio diz, lá no capítulo 3, que existiria tempo de deixar de abraçar. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Nós estamos vivendo este tempo. Em meio a essas dificuldades, nós somos então, irmãos, desafiados, convocados pela palavra do Senhor a intensificar, né? A exercer o sacerdócio universal dos crentes. E o fundamento desse sacerdócio, dessa doutrina maravilhosa, nos fala do grande privilégio que nós temos de acesso a Deus, não é mesmo? Como filhos amados. Jesus rasgou o véu da separação e em Cristo nós nos achegamos ao trono da graça de Deus por meio, né, também do sacrifício, da intercessão do Espírito Santo, do sacrifício de Cristo e da intercessão do Espírito. E o apóstolo Paulo diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, neste mesmo capítulo de Romanos 8. A ênfase dos reformadores da igreja, lá no século XVI, XVII, ao trabalhar essa doutrina maravilhosa do sacerdócio universal dos crentes, está no seu sentido comunitário, não é mesmo? Não somente do livre acesso que temos à presença de Deus, mas no sentido também de orar, interceder uns pelos outros, né? À luz do Novo Testamento, todo cristão é um diácono, é um servo de Deus e que tem a obrigação, o dever de colocar este serviço a serviço do próximo, expressar solidariedade. Nestes dias de isolamento social, temos ainda mais responsabilidade de nos aconselharmos mutuamente. E eu quero ler as palavras do apóstolo Paulo, ainda em Romanos, mas no capítulo 15, verso 14, ele diz assim: E estou certo, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Semelhantemente, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16, ele diz assim: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. O Senhor nos ordena, irmãos, como seu povo, a instruir outros em como cumprir suas vocações para a vida em uma variedade de formas, não é mesmo? Nós temos este dever. Os santos mais experientes são chamados a conduzir os crentes mais jovens, as mulheres mais experientes a instruir as mais jovens, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Tito. Os pais têm o dever de educar os seus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. Em várias épocas e fases da vida, todos nós precisamos de uma orientação amorosa, não é mesmo? Daqueles que trilharam um caminho maior, né? Ou antes de nós, cheios de experiências. Nós precisamos desenvolver isso em nossos dias. Como membro do corpo de Cristo, nós recebemos dons da parte de Deus para a edificação da igreja de Cristo, levando esta igreja, né, levando esta igreja à maturidade plena. Deus considerou apropriado estabelecer, né, a instrução mútua como componente integral da sua igreja. Portanto, descansados da doutrina do amor de Deus, da doutrina da providência, devemos exercer a doutrina do sacerdócio universal, não somente no sentido de intercessão, mas também no sentido de expressar solidariedade, amor prático. Conclamamos a todos os cristãos, não é mesmo? Desde as crianças
até os anciãos, a procurar ser um agente da graça de Deus na vida de outros, levando consolo aos desconsolados, esperança aos desesperançados, que porventura podem nestes dias estarem realmente aflitos, desorientados. Somos desafiados pela palavra de Deus a levar consolo, a levar a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Ao fazer isso, irmãos, seguindo a verdade em amor, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, cresceremos em tudo naquele que é o cabeça, o nosso Senhor Jesus, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, Efésios 4,15. Portanto, quero desafiar você, nestes dias maus, a ser um agente da graça de Deus na vida de outra pessoa. Quem sabe, enquanto você ouve esta breve palavra, alguém está passando em sua mente como alvo de uma ligação, de uma mensagem, de uma expressão de amor. Faça isso. Isso é edificação mútua, auxílio mútuo, que tanto carecemos nestes dias. Que Deus te use como um agente de sua graça e que o corpo de Cristo, que é a sua igreja, mesmo nesses dias de restrição social, este corpo seja abençoado pela multiforme graça do Senhor, comunicada por nós como agentes da graça de Deus. Vamos orar? Senhor, abençoe o teu povo espalhado sobre a face da terra. Nesses dias de pandemia, quando temos restrições de encontros, nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos desperte a sermos agentes da graça do Senhor na vida uns dos outros. Que esta palavra venha, ó Deus, como um bálsamo do Espírito Santo, a acalmar o nosso coração, a nos despertar também para exercermos, ó Deus, este dever que está sobre nós, de aconselharmos mutuamente, de sermos agentes da graça na vida de outros. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor aplique esta breve mensagem na nossa mente e no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.